Fala galera, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Paz seja convosco. Paz seja convosco, Robson Cuco. Paz seja convosco, Alexandre, você que acompanha a gente aí do outro lado também. Mais um episódio. Um episódio muito bom também. Mas antes de a gente falar sobre esse episódio, a gente vai falar com você que já tá assistindo a gente, ou você que já compartilhar, né? Compartilha o máximo aí. Sabe aquele grupo do WhatsApp que ficam mandando um monte de figurinha? Então, manda esse link pra todo mundo aí, no grupo da família, da igreja, do seu trabalho. Já compartilha com todo mundo também. E se você não é inscrito, por favor. Se você ainda não é, não sei por que não, mas aqui embaixo você já pode se inscrever no nosso canal, ative as notificações. É o nosso canal Quadrangular Oficial, o canal oficial da Quadrangular no YouTube. Tem nosso podcast, tem mega culto, tem conteúdo para abençoar e edificar a sua vida. É isso aí. E aí também nós temos as nossas redes sociais, o Instagram e o TikTok. Isso, exatamente. No nosso Instagram, Passa Já Convosco Podcast, você pode também ficar por dentro de toda a nossa programação de tem lá. Os cortes, nossos convidados, conteúdos para você compartilhar com todo mundo. E no TikTok também a mesma coisa, também a gente tá em todos os lugares. É isso aí. E hoje nós temos mais um episódio do nosso podcast, onde nós falaremos sobre um assunto extremamente importante para as cidades. Por quê? Porque o assunto hoje não é diretamente sobre política, mas é sobre um posicionamento. Exatamente. Certo? E até mesmo sobre um conflito que existe, né, Cuco? Sobre a questão de política e religião. Ainda hoje, existem muitos mitos sobre essa questão. Ainda existe um misticismo sobre essas coisas. Mistura, não mistura. Pode, não pode. Tem que ter posicionamento político dentro da igreja, tem que ter candidato na igreja. E nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos o nosso Projeto de Cidadania. O Projeto de Cidadania em todas as esferas. E a gente considera como sendo extremamente importante estarmos posicionados. Porque se a gente não falar, Cuco, alguém vai falar por nós. Alguém vai falar, né? Desgovernado nunca fica. Pode ficar pior a situação. Vai ter alguém direcionando. Então, pra gente bater esse papo hoje aqui, nós temos dois amigos aqui, dois pastores amigos da cidade de Piracicaba. Quem são eles, Robson Cuco? Estamos aqui com o pastor Paulo Nardino, que é lá da IEQ Cidade. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Robson. E também temos também que é o pastor Edson Bertaia. Edson Bertaia, que ele é pré-candidato a vereador na cidade de Piracicaba, da IEQ Vila Sônia. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado. Os dois são pastores titulares lá na cidade de Piracicaba, da IEQ Vila Sônia e da IEQ Cidade. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Robson. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho. Sempre acompanho pelas redes o Passa Já Convosco. Quero parabenizar vocês. Obrigado. É um trabalho muito legal, a igreja avançando na área de comunicação. E é bom saber que nós temos pessoas como vocês tão dedicadas a essa área tão importante, né? Que se comunicar, levar a informação, mais do que o conteúdo religioso, que nós já fazemos, tantas lives nós temos, mas esse conteúdo instrutivo, e é um prazer que minha ideia aqui é poder contribuir um pouquinho hoje com vocês também. Tá certo, agradeço as palavras. Olha, Alexandre, Robson, parabéns pelo trabalho, viu? O Paz seja convosco, tem feito a diferença. Amém. Eu creio que tem sido uma referência para as igrejas também, né? Você sabe que tem aquele ditado que fala tudo se copia, né? e esse Paz seja convosco, eu acredito que as nossas igrejas no Brasil todo, né? Vão ter regionalmente os seus podcasts também, Amém. Como esse, tão bem feito, tão bonito. Parabéns para a equipe toda. Obrigado. Viu? Isso aí. A gente agradece. Na verdade, a iniciativa de fato da comunicação aqui no Conselho Nacional o objetivo principal é ser um motivo de motivação. Inspira, né? Inspira as pessoas. As igrejas locais e regionais a desenvolver os estados, a desenvolver projetos. E a gente já sabe que tem igrejas desenvolvendo projetos até melhores do que o nosso. Por exemplo, nós temos um amigo nosso lá em Piracicaba, não sei se vocês conhecem, o Cezinha. Cezinha é o fera. Cezinha já esteve aqui com a gente. Esteve com a gente esses dias. Ele é o nosso youtuber lá da cidade. Nosso pastor blogueiro. Exatamente. E é uma bênção. A gente agradece de fato as palavras. Mas vamos agora então para o assunto. Eu queria começar, então posso começar pelo nosso amigo pastor Bertaia? Vai. Falando sobre você é pré-candidato lá na cidade de Piracicaba e nós entendemos que enquanto pastores defendemos valores e princípios e há um grande desafio enquanto pastor, enquanto uma pessoa que zela e preza por valores, estar ali atuando.
Você tem enfrentado, pastor, algum tipo de preconceito? As pessoas se opõem ao fato do pastor estar se posicionando na política, estar se lançando como pré-candidato à política? Fala um pouco pra gente, como é que é essa experiência? Olha, Alexandre, a igreja, ela está inserida na sociedade, né? Então, quando nós falamos da política, a sociedade em geral, a igreja está inserida na sociedade. Então, nós fazemos parte de todo o conjunto que a sociedade deseja, né? Nas políticas públicas, mobilidade urbana, segurança pública, educação. Então, os membros da igreja, né, o nosso meio, eles veem com bons olhos, porque a igreja está inserida. É claro que fora do contexto cristão, existem posicionamentos diferentes daquele que nós acreditamos, né? Então, quem não é do nosso meio, talvez discorde, né, de pautas com valores, né, com costumes, com princípios que são cristãos genuinamente. Mas a igreja em si vê com bons olhos. E eu tenho percebido uma mobilização do povo evangélico, do povo cristão, em defender os seus valores, apoiando, né, pré-candidatos, apoiando homens, mulheres que defendem as mesmas causas deles, né? É comum, por exemplo, você ver isso. No passado, se falava muito dos sindicatos, né? Então, o sindicato tinha um representante, né? A OAB tinha um representante. Cada tribo, né, tinha o seu representante. Por que nós, cristãos, não podemos também ter os nossos representantes, né? Então, eu acredito que a igreja, né, os cristãos veem com bons olhos. Eu tenho percebido isso, viu, Alexandre? Que bom, pastor, que bom. E um pouco disso até, né, até como o Alexandre fez essa pergunta, né, quase desmistificando essa questão de política e igreja. Pastor Paulo, como a gente pode, então, como igreja, né, não apenas ocupar esses lugares, mas também instruir o nosso povo, os membros da nossa igreja, sobre essa função do corpo de Cristo de influenciar as esferas da sociedade? Olha, Robson, a gente tem falado muito sobre esse tema. Uhum. É um momento de falar desse tema. Sim. Eu estava refletindo recentemente com um grupo de amigos sobre um momento onde o apóstolo Paulo, ele reivindica a sua cidadania romana para ter direito de falar, para ter direito de defender as suas ideias, para ter direito de pregar o evangelho. Ele agora se converte ao cristianismo, mas para poder exercer o direito de pregar o evangelho aos gentios, ele fala, eu sou cidadão romano. É muito importante que a igreja reivindique a sua cidadania, reivindique os seus direitos. Eu sou advogado de formação, tenho meu escritório de advocacia, a gente atua também como advogado na cidade de Piracicaba, e nós batemos muito nessa tese. Se nós não, como cristãos, não nos posicionarmos, não reivindicarmos os nossos direitos, além das nossas pautas de costumes e valores que temos que defender no legislativo. Eu defendo aqui a pré-candidatura do meu amigo pastor Bertaia, porque a pauta de costumes e valores, ela é muito presente no debate legislativo. Mas para o debate executivo, é a prática, é o serviço público, é a escola, é os direitos que nós temos que ter e defender. Estou inserido ali no contexto da política da nossa cidade, há um bom tempo trabalhando ali e buscando que a igreja tenha relevância. Sim. A igreja precisa ter relevância em todos os setores da cidade, em todos os setores da política, na economia, nas artes, vocês aqui na comunicação, a igreja precisa ser relevante. E se nós não nos posicionarmos, nós nunca conseguiremos ocupar espaços. Pastor Toninho, nosso presidente do estado, ele sempre diz, não existe cadeira vazia. Alguém vai sentar nela. E, de repente, vai sentar alguém que não vai defender os nossos princípios e valores, que não vai verdadeiramente ter uma posição genuína de defesa das pessoas, da sociedade, do bem-estar comum às pessoas. Então, eu acho extremamente relevante, importante, que nós ocupemos todos os espaços, porque alguém vai ocupar. Essa é a verdade, Robson Alexandre. Não tem problema, branco aqui. Não tem problema, não. Na realidade, ainda existe algumas pessoas que pensam, mas eu acho que o projeto de cidadania tem que ser só na esfera estadual, de fato, uma intensidade ali na estadual, na federal, para deputado federal, deputado estadual. Acabam falando assim, mas aqui para o município eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho um conhecido, eu tenho um amigo do primo do fulano, sogro de não sei quem. E isso acaba confundindo a cabeça da galera, acabam não priorizando de fato pessoas que defendam aqueles valores, aqueles princípios.
que nós acreditamos, e acaba entregando o seu voto ali para uma pessoa que de repente pode ser totalmente contrária àquilo que ela acredita, aquilo E que ela se ela aprendeu. não entender, desculpa, se ela não entender o sistema, ela acaba votando no amigo, que o voto não é pro amigo. Nem pro o amigo, voto né? vai pra legenda que vai. Já tem uma pessoa certa que aquela legenda está trabalhando para eleger. E aquela legenda está trabalhando para eleger o candidato XYZ. Ela volta lá pro amigo, pro vizinho, pro colega de trabalho, que vai fazer ali alguns votos que vai, na verdade, ajudar o cara lá de cima a se eleger. Ela precisa entender o jogo, Exatamente. né? Precisa entender o sistema, né? Exatamente. A gente sempre, quando a gente conversa sobre essas questões, eu e meu pai, nós somos dois apaixonados por política, e a gente conversa muito com pessoas sobre isso, e a gente fala exatamente, você vai acabar entregando seu voto para quem você nem imagina. Então, assim, é muito perigoso você simplesmente votar porque alguém falou do fulano ciclano sem sequer conhecer de fato aquela pessoa. Então, é muito importante que, principalmente os nossos membros, estejam de fato engajados ali com o nosso projeto de cidadania da igreja. E é por isso que nós temos o projeto de cidadania, para fazer conhecidos os nossos candidatos. Isso que você falou é bacana, mas só uma curiosidade aqui, acerca da minha sogra, por exemplo, ela é muito conhecida lá no bairro dela, lá em Sorocaba, e todo ano de eleição vai algum partido convidar ela para ser candidata. E ela fica super empolgada. E eu falo para minha esposa, falo, amor, tadinha do sua mãe não sabe de fato o que significa esse convite. É só para ganhar voto pro partido, não é nada pensando... Para ajudar alguém, não é, né? não Vai é ajudar nada, alguma candidatura ali. Não é por ela. Mas vamos falar sobre um outro assunto. Eu queria trazer um assunto muito importante. Aliás, algo ruim que aconteceu essa semana ainda, na cidade de São Paulo. Nós tivemos uma marcha lá na cidade de São Paulo. Não sei se foi a semana, foi esses dias aí que passou. A marcha, não a marcha para Jesus, né? Onde nós vimos ali muitas crianças na marcha, nessa marcha que teve. Na parada, então. Marcha, perdão, na parada. É diferente. É que teve a marcha para Jesus na cidade de Campinas. Marcha para Jesus também. A parada lá, em São Paulo também teve a parada, e teve muitas crianças ali sendo usadas para tentar deturpar aquilo que nós acreditamos, tentar desconfigurar aquilo que nós usamos como base, que são a pureza das crianças, né? E se a gente não tomar cuidado, isso se espalha por todas as cidades. Em todo o tempo, as nossas crianças têm sido diretamente atacadas. E nós temos que cuidar disso nos municípios. Eu estou usando como referência a parada, mas para entrar no assunto. Por exemplo, teve uma cidade no interior de São Paulo que teve uma questão do banheiro unissex. Aquele banheiro onde pode entrar tanto homem como mulher. Isso é muito perigoso. Se a gente não tomar cuidado, até mesmo por conta de pedofilia, tudo isso pode acontecer. Como é que é isso lá na cidade de Piracicaba? Como é que são as ações com relação a isso lá? Olha, por se tratar de uma cidade de interior, eu percebo que a cidade de Piracicaba ela é mais conservadora do que a capital. No entanto, isso nos mostra também, Robson, Alexandre, a importância do nosso posicionamento. Exato. Porque existem as tribos, né? E eles levantam as suas bandeiras e eles se posicionam. Nós, como cristãos, não podemos deixar de nos posicionar, né? A palavra de Deus, ela diz que se nós ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, quando for grande, não se desviará dele. E a igreja tem, né, a nossa igreja, a igreja evangélica em si, mas a igreja quadrangular em especial, que é a nossa igreja, ela tem o departamento infantil muito forte, né? Nós trabalhamos muito forte com as crianças. Centenas de crianças nos cultos, aprendendo a Bíblia, aprendendo a respeitar pai e mãe, né? E nós vemos que existe essa tentativa de desconstrução, né, da pureza, da inocência da criança. Eu me lembro, quando eu me converti, que nós falávamos de batizar criança com 14 anos de idade, porque as crianças com 14, 15 anos eram ainda, né? criançonas, né? 15 anos de idade brincando de carrinho de boneca, né? E você vê que a pureza da criança vai se perdendo cada vez mais cedo. Tem a ver com a mídia, tem a ver com televisão, né? E tem a ver com essas doutrinas, né? Com a doutrinação que tem acontecido, inclusive, nas escolas, né? Só para mim não perder o raciocínio aqui, para ajudar nesse seu raciocínio. A música, às vezes eu fui recentemente, eu sou pai de três crianças, eu fui recentemente numa festinha dos meus filhos e tocando umas músicas assim, com uma letra absurda, sensualizando. Eu acho que essa cultura que vai invadindo
Ô Robson, a escola, aí você põe lá uns funk que toca pra Sim. criança dançar, pra ouvir, muito sensual. Isso vai atrapalhando. Então é extremamente importante que a igreja Se se posicione com relação a isso, a essas questões, que são dia a dia, né? Você também é pai de dois meninos, De dois, adolescentes. o Nicolas com 17 anos e o Lucas com Eu tô 14. numa outra fase. Eu tô com a Estela de 3, o Rian. A Estela de 3, o Rian de 4 e o Joaquim de 6 anos. Então, tudo pequenininho, ainda crescendo. Não dá para crescer numa sociedade onde a figura da criança vai sendo cada vez mais roubada. A infância e a inocência delas, né? E tudo isso, antigamente, com movimentos mais sutis, né? Hoje já é mais Aberto. Explícito, né? Explícito, Leva né? pra Paulista. Exatamente. Que tá falando agora aqui. Até vendo falando sobre esse ponto ainda, vendo uma matéria que foi ao ar... Matéria não, minto. Foi um vídeo ontem de algum movimento que eu vi, de política até, que estava na parada fazendo alguns takes e perguntava, o que você acha de crianças aqui participando? E a pessoa, acho que é bacana, porque não sei o que, mas você tem filhos? A pessoa, tenho. Você traria seu filho para cá? Não, meus filhos não. Então você vê... Uma incoerência. de brincadeira, né? Existe uma narrativa, mas existe uma incoerência nessa narrativa, Sim. né? Porque aqueles que fazem a propagação dessa narrativa, eles não sustentam na prática. Exatamente. Sim. Aproveitando já essa linha, como então, dentro dessas esferas, dentro da esfera da política, né, o pastor também trabalhou, né, dentro do executivo, do administrativo na prefeitura, como então a gente inserir esses princípios cristãos, né? A gente fala que parece que ela é uma luta, né, de um lado para o outro, e de fato ela é. Então, como que a gente pode, como igreja, como pessoas que vão estar lá dentro dessas esferas, influenciar ou lutar sobre esses princípios e aplicando os princípios cristãos? Bom, o Estado verdadeiramente ele é laico. Mas as pessoas que exercem a função de governo, não. Elas têm posicionamentos. Então é muito importante que nós... eu estou na igreja há muito tempo. Então, desde pequenininho. Eu cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular com 7 anos de idade. Sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular desde os 18. Tenho 20 anos de pastor titular. Já passei em várias igrejas, todas dentro de Piracicaba. Graças a Deus, não pretendo sair de lá. Mas a gente viu por muito tempo, a gente orando, a gente chamava as autoridades. Vamos orar para que as autoridades se convertam. Me parece um contrassenso isso. Você, ao invés de colocar alguém convertido, que é mais fácil, Você ora para quem está lá se você converter. ora para quem está lá se converter. E aí a gente fica aqui falando assim, não, quem é convertido não pode entrar. Mas quem entrou, a gente quer que se converta. Tem que decidir se a gente quer um convertido ou não. Porque se você tem alguém convertido, você tem alguém verdadeiramente com princípios e valores. É muito importante, pastor Bertaia, o legislativo. Mas se a gente entender, eu sou suplente de vereador, assumi a cadeira de vereador esse ano no afastamento de um colega lá. E é muito importante entender que 90% do que se vota na Câmara é projeto executivo. A gente precisa urgentemente traçar um plano para que o nosso projeto de cidadania também seja mais ousado ao executivo. Sim. Seja mais ousado porque o legislativo vota e aprova diariamente 90% do que o executivo manda para lá. Que é projetado pelo do que o executivo. executivo pauta. Então, se nós queremos uma pauta mais conservadora nas escolas, tem que partir do executivo. Sim. O executivo pode ter essa ação. Um bom secretário de educação não vai permitir que uma cartilha que ensine contra princípios e valores entre nas escolas. Até porque os nossos filhos não estão indo lá para aprender princípios e valores. Eles devem aprender em casa. Exatamente. Eles estão indo lá para aprender português, matemática, gramática e etc. É isso que nós queremos que E não pela ideologia de gênero. Exatamente. Você percebe que não é a igreja que entra nessa área, né? A igreja defende o Estado laico. Sim, Não- totalmente. A igreja não defende que na escola tem que ensinar a Bíblia. Na escola tem que ensinar matemática, língua portuguesa, física. São outros posicionamentos fora da igreja que defendem que a escola deve mudar a sua cartilha, né? A igreja nunca defendeu que tem que ensinar a Bíblia dentro da escola ou que tem que misturar política e religião nesse sentido, né? Ensino e religião. no caso. Ensino e religião, exato. Defendemos o civismo agora. O governador Tarcísio acabou de aprovar
o projeto, que vai voltar às escolas cíveis militares, excelente, que vai ensinar princípios, vai ensinar valores, vai ensinar respeito, vai ensinar a amar a bandeira do Brasil. Isso é maravilhoso. Patriotismo. Patriotismo. Não sei da época de vocês, eu sou talvez um pouquinho mais velho de vocês, mas na minha época a gente cantava o hino nacional na escola, cantava o hino nacional, fazia fila. Tem que ter respeito. E o que isso prejudicou? A gente só nos ajudou. Hoje o professor entra na escola, ele é agredido. Quantos vídeos nós temos aí rodando as redes de professores agredidos, de alunos desrespeitosos, trata o professor de qualquer forma. O professor que está lá lutando, batalhando para tentar entregar o melhor deles. Agora, se nós não cuidarmos e zelarmos as crianças, se não tiver uma proteção do Estado para os professores exercerem o seu papel com dignidade, e professores que não sejam militantes também, né? Aí nós podemos ter um avanço nessa área, com certeza. Eu entendo que os pastores já falaram que a cidade de Piracicaba, graças a Deus, é uma cidade onde os membros ali da quadrangular, principalmente, são muito bem posicionados e esclarecidos com relação ao posicionamento. Mas acho que, de maneira geral, a gente pode até meio que classificar que ainda existem muitas e muitas pessoas dentro da igreja que ainda não valorizam ter candidatos ali que defendam valores e princípios. Eu não falar fé, né? Eu falo valores e princípios. Família, principalmente, família tradicional. Isso que tem sido tão atacado ultimamente, tem sido tão deturpado, uma desconstrução do que de fato é família. Há uma desconstrução do que de fato é família, uma desconstrução do que é a figura do homem na casa. Então, assim, se a gente não cuidar desses mínimos detalhes, de ter lá o nosso candidato, de ter lá o nosso representante do projeto, como você disse, o pastor Toninho é muito sábio nessa colocação dele, eu já ouvi ele falando também sobre isso, que não existe cadeira vazia. Não. O que existe aquela cadeira não é mais nossa, mas alguém está nela. Alguém vai ocupar, né? E sobre o executivo, a gente sabe que também que Piracicaba existe um preparo, um projeto, um planejamento para esse executivo. Em nome de Jesus, um dia nós chegaremos lá. Amém. Ali na cidade de Sorocaba. Nós sabemos também, já temos outras cidades ali com vice-prefeito. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso vai nos ajudar no nosso projeto de cidadania, com certeza, e ser exemplo também para outras cidades, para que a gente possa ter esse engajamento. Sem dúvida. De acreditar no executivo, tanto quanto acredita no legislativo, né? Sem dúvida. O pastor Toninho é uma pessoa muito visionária. Ele sempre está à frente do tempo, eu costumo dizer, que ele sempre pensa 2 passos à nossa frente. Quando a gente pensa que ele está indo para um lado, ele já está mais à frente do que a gente imagina. Então ele tem trabalhado muito fortemente para poder estabelecer realmente que a igreja tem as suas posições em todos os lugares. Para você ter ideia, lá na nossa cidade nós apoiamos a pessoa que vai se eleger para o Conselho de Arquitetura, nós temos alguém que apoia. A pessoa que vai para o Conselho Tutelar, óbvio, isso já é mais tradicional, temos alguém que apoia. A pessoa que vai para qualquer tipo de disputa, de conselho, de lugares de poder, nós sempre, até para a pessoa que vai para o Instituto de Pesquisa e Planejamento da cidade, nós temos a pessoa que nós chamamos e oramos, falando assim, esta pessoa é de Deus, defende os nossos princípios, nossos valores, nós apoiamos. E interessante que todo mundo que a gente apoia ganha. Que bom, né? Que bom. Todo mundo que a gente apoia ganha. E aí, também, para o executivo, a gente tem uma preocupação muito grande com o executivo. Eu estive, na última gestão, não na gestão atual, trabalhando na Secretaria de Administração da nossa cidade, pude entender mais por dentro como é que funciona, o que precisa ser feito para que a máquina pública gire em benefício das pessoas. Então, ao inserir nosso nome na política executiva da cidade, é mais um avanço para a nossa igreja, e a ideia é que essas barreiras que ainda as pessoas têm mesmo, Alexandre, a política, o pastor não pode se envolver, ainda tem, nós temos um trabalho forte, básico, mas óbvio que tem sempre os opositores, sempre tem os Sambalate, os Tobias, que vão ficar lá falando e tentando desconstruir, mas é importante que se diga que todas as esferas de poder sejam bem representadas. Se nós formos para a Bíblia, nós sempre vemos de Daniel a Esther, nós vemos o mover de Deus e Deus usando essas pessoas e, acima de tudo, pessoas preparadas. É muito importante isso, a gente sempre bate nisso. Pessoas preparadas. O pastor Bertanha, por exemplo, tem 2 formações superior, então é uma pessoa preparada. Esclarecida. Uma pessoa esclarecida. Nós sempre focamos dentro dessa esfera. Nossa inspiração dos nossos deputados, pastor Jefferson, pastor Carlos, César, pessoas formadas, advogados, pessoas qualificadas, preparadas.
Então isso tudo nos inspira e inspira que nós possamos desenvolver cada vez mais um projeto de cidadania forte e amplo que avance cada vez mais. Essa é a nossa ideia. Eu acho assim, a gente estava conversando, né, falando de exemplos até próximos de nós, né, estamos aqui em São Paulo, e a gente falou sobre 2 assuntos, né, e a gente está comentando essas palavras. Por exemplo, a gente falou sobre a questão do Estado ser laico, o Estado laico. Talvez para muitos que talvez estão nos assistindo, falassem, mas o que significa isso? O Brasil é um Estado laico. Então, de uma maneira bem prática e simples para todos os que nos acompanham, como a gente pode definir essa questão do Estado ser laico? O governo, ele não tem religião. Quando você vai fazer uma creche, você não faz uma creche por católico, por espírita, por macumbeiro, para quem quer que seja, qualquer religião. Você não pergunta a religião da pessoa. Então, o Estado tem o dever de fazer para todos. A rua que é asfaltada, o buraco que tampa na rua, a água que chega no registro das pessoas, todas essas questões, serviços públicos, é para todas as pessoas. Então não importa a religião do mandatário. O Estado não tem religião, ele tem que cuidar de todo mundo e defender. A Constituição nos garante isso, o artigo 5º da Constituição diz que cada um pode exercer a religião que desejar. Então o Estado protege e defende o direito de qualquer pessoa exercer a religião que ela quiser, inclusive a nossa, né? Uhum. Nós que somos tradicionalmente, nós evangélicos, somos perseguidos muitas vezes, em alguns municípios. Nós tivemos gestões anteriores na nossa cidade que perseguiam a igreja. Era todo dia o pelotão ambiental na porta da igreja com medidor. E, claramente, a igreja não fazia barulho nenhum, a igreja estava tudo dentro das normas, tudo certinho. A pessoa estava lá com o espírito público de perseguir uma determinada religião. Então, o executivo, o Estado laico é isso, é permitir que as pessoas exerçam sua fé, a qualquer que seja. Nós não estamos aqui... se o pastor assume um cargo executivo, ele tem que fazer para todos, independente, ele não vai ser pastor dos evangélicos, vai ser prefeito dos evangélicos, sim, não é o vereador dos evangélicos, ele é o vereador da cidade. Ele defende a cidade. Então, o Estado laico, acho que resumidamente é isso. Não sei se foi claro, né? O Estado é laico, mas não é laicista, né? Isso. Então, não é proibido ter religião. E o Estado não determina proibição de religião nenhuma. Pelo contrário, né? Existem leis que defendem o culto, né? Seja qual for a religião. Então, quando se fala do Estado laico, o Estado não tem religião. Mas o Estado não proíbe a população de escolher, né? O indivíduo, de escolher a sua religião, de professar a sua fé, né? De cultuar a Deus. E eu acho que isso é importante, né? Na verdade, eu enxergo até como sendo um incentivo às religiões. Você não ter você ter um Estado laico, o que significa que é um incentivo. Cada um pode ter a sua religião, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem ter os seus cultos. Eu acho que esse caminho do Estado laico ele é muito importante. Embora as pessoas pensem de outra forma, questionem essa questão, porque deve, não deve, que nem o pastor falou, o vereador ele é vereador da cidade. Obviamente, ele é vereador da cidade, porém, se forem pautas que vão de encontro aos princípios dele, valores, claro, ele vai defender aquilo que ele acredita pela fé, né? E como sendo também melhor para o público na qual ele tá ali, foi colocado. Até porque a eleição de vereador é proporcional. Exato. Por que ela é proporcional? Porque ela defende realmente os grupos da sociedade. A tribo que o pastor falou. Que o pastor está falando. Então, o pessoal dos sindicatos bancários vai fazer o seu movimento para colocar alguém para defender seus interesses. Exatamente. Isso nas 3 esferas legislativas, né? Cada um tem o seu grupo de interesse e aquilo que é o comum, que é o senso comum, que é a defesa de todos. E por direito vai defendê-los. Claro. O Brasil já teve religião, né? Oficial, né? Oficial. Então, por quase 400 anos da história do Brasil, o Brasil teve a sua religião oficial e você vê que não houve um desenvolvimento como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que também tinha, né, a sua religião, que no caso, os Estados Unidos é um país conhecidamente como protestante, cultura, né? protestante, cultura, né? Protestante. Então, você percebe a diferença. Então, eu acho que depois que o Brasil abriu, né, e se tornou um Estado laico, cresceu muito, no caso da igreja evangélica, hoje cresce muito, e isso é positivo, né? Você vê que nos índices de pesquisa, a população evangélica, a população cristã, ela é mais bem-sucedida, né? E é bacana esses números, porque você vê que pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, nos números, né, tem um sucesso em áreas da sua vida, né?
salário, escolaridade. Então, eu acho que é muito bacana. Antigamente se falava que o povo evangélico não estudava, né? Não tinha estudo, e hoje é o contrário disso, né? Então, eu acho que é muito bacana frisar isso, né? O Brasil já teve a religião e não avançou, né? Então, eu acho que ser laico, o Estado, não é ruim, é positivo, né? Não é laicista, né? Eu concordo. Inclusive, na cidade de Campinas, nós tivemos um fato que aconteceu em uma das escolas municipais lá da cidade de Campinas. Estou usando Campinas porque é a minha cidade, Claro. obviamente. Mas, para a gente tentar trazer a realidade aqui para Piracicaba, onde a minha filha mesmo, ela sofreu perseguição religiosa dentro da escola. Pelo simples fato dela ser filha de pastor. Nossa. Ela sofreu muito bullying, perseguição religiosa, agressões verbais. Foi um momento muito difícil para ela. Ela tinha 13 anos, hoje ela já tem 15, ela tinha 13 anos na época. Ela chorava muito. E eu fui conversar com o diretor daquela escola, entender qual seria o posicionamento, e não houve um posicionamento, infelizmente. Inclusive aquele diretor da escola, ele tinha um outro posicionamento religioso, ele era de uma outra, a religião dele, e ele tratou isso como sendo algo normal. Só que eu tive que tirar a minha filha da escola. Por um dos motivos principais era a perseguição que ela sofria e que ela chorava. Então, assim, nós evangélicos, nós não podemos quase que falar sobre algumas questões importantes que tem na palavra, sobre alguns posicionamentos que vêm de valores da palavra, que ensinamentos da palavra, porque um grupo determinado se sente ofendido, mas nós podemos ser constantemente atacados. É verdade. O meu filho também, na escola, falaram para ele, né? Seu pai é pastor, seu pai é ladrão, né? Porque não tem essa coisa, pastor é ladrão. Nós né? convivemos com isso, meu pai é pastor, então seu sempre pai é sofri pastor, com então isso. seu pai é ladrão, né? Mas a gente tem que trabalhar as crianças, porque infelizmente existe ainda, né, esse preconceito. Por isso que a igreja precisa ocupar o seu espaço, né? E no caso, lá na cidade de Piracicaba, o pastor é o pré-candidato, nós já temos lá um vereador hoje, né? Na situação. Sim, que também é pré-candidato na cidade, né? Que é o pastor Herlisson. São 2 pré-candidatos na igreja, né? O pastor Herlisson, que é vereador, tem mandato, e eu, que é a primeira vez que coloquei, né, o meu nome à disposição. E como é que foi isso para você, pastor? Porque assim, dentro da quadrangular nós temos um sistema bem organizado, né, na questão de escolher os nossos pré-candidatos, mas isso começou no seu coração em algum momento. Como foi esse desejo e como lidar com esse desejo? Eu não sei quanto tempo faz que você sonhou com isso, projetou isso. Como foi isso para você? Alexandre, eu vou te falar que eu nunca sonhei com isso. De verdade. Foi algo que Deus colocou no coração do meu pastor, né, do pastor Toninho. E eu entendo que a voz do meu pastor, para mim, é a voz de Deus. Amém. Né? Então, quando Deus falou com ele, a meu respeito, e ele falou comigo, eu entendi como um chamado, né? Eu entendi como um convite do próprio Deus. Porque eu costumo ensinar na igreja que a voz de Deus, para a nossa vida, também é a voz do nosso pastor, a voz que sai do altar. Quando você falava agora há pouco que algumas pessoas, alguns cristãos, né, não compreendem bem acerca do que é o projeto de cidadania, alguns cristãos não apoiam, né, projetos de cidadania, eu acredito que o altar, né, precisa ensinar. Né? O pastor precisa passar a visão, o pastor precisa orientar. Não é todo remédio que é gostoso, né? Mas às vezes é preciso dar um remédio amargo para o filho para ele sarar. Assim também na igreja. Existem pessoas que não gostam de ouvir falar sobre o pecado, ouvir falar sobre contribuição, ouvir falar sobre cidadania. Mas é necessário, né? Então, quando o pastor ensina e a igreja entende que a voz de Deus também é a voz do pastor para a vida dela, né? Ela entende como a voz do seu profeta, né? Não é o que está escrito em 2 Crônicas 20:20? Credes em Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, não nasceu do meu coração. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí Deus falou com o meu pastor, e ele falou comigo, e eu disse para ele: pastor, eis-me aqui, né? Se Deus falou com o senhor, se Deus mostrou para o senhor o projeto, eu quero seguir a voz de Deus, estou à disposição, né? E como é que foi o seu Eu acho caso? muito interessante isso. Eu acho muito interessante isso, porque a gente trabalha lá com um projeto. Não é uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal. Ninguém faz nada... Falando dentro da nossa realidade lá em Piracicaba.
O pastor, ele estabelece um projeto e não é um projeto individual, pessoal, porque na eleição anterior eu era o pré-candidato a vereador. Então, por lógica, eu manteria minha pré-candidatura como vereador para essa eleição. O pastor senta, tem uma direção nova, e fala assim, ó, este ano, essa eleição, o projeto é esse. Então, eu quero direcionar por este lado. Então, nós entendemos que isso é uma direção de Deus. Então, não há um racha, uma briga, não, porque eu quero ser o candidato. Não, se entendeu que é melhor para a igreja, que é melhor para a cidade, que o pastor Bertaia seja o pré-candidato, que o Relinho seja o pré-candidato, e que eu esteja trabalhando em uma outra frente, assim vai ser. Pode ser que dê tudo certo, a gente está brincando, pode ser que dê tudo certo. E nós estamos orando para que dê tudo certo. Mas pode ser que dê tudo errado também. E não é espiritualizando, né? Porque parece quando fala assim, que a gente está querendo espiritualizar, né? Mas eu entendo isso como princípio, Sim. né? Princípio de autoridade, né? Então, quando a minha autoridade, a minha cobertura espiritual tem uma direção, eu entendo que eu devo seguir essa direção, né? Se a nuvem para, eu paro. Se a nuvem avança, eu avanço também. E Deus dá estratégia, né? Deus dá estratégia. Quando a pessoa ela não tem essa sensibilidade, entende? Não é eu quero ser. É o meu projeto. Não é o nosso projeto. É o projeto da igreja para a cidade. É a igreja desejando entregar algo melhor e dar a sua contribuição para a cidade. Então a gente está disposto a abrir mão disso ou daquilo, ou ir trabalhar em outra frente. E aí o projeto alcança, porque daí não é algo pessoal, Alexandre, é algo que realmente a gente quer contribuir de alguma forma, né? Isso é bacana. Uhum. E é legal falando essa questão sobre pastores e questão de liderança também, perguntar para vocês, né, que estão dentro dessa mesmo escopo de liderança e também atuando em frentes dentro da esfera da política, como a gente pode então trabalhar, né? A gente vê em algumas igrejas esse engajamento nessa consciência política, em outras ainda pode ser, como o Alexandre falou, que ainda lidam ainda com essa... Tem que desmistificar ainda fala que não pode misturar, que uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, como a gente pode fomentar essa consciência política dentro da igreja, né? Como coletivo e também como indivíduos? Eu acredito que tudo começa com o pastor, né? Tudo começa com a visão do pastor da igreja. Quando o pastor é convencido do projeto, né, entende o projeto e abraça aquele projeto, ele vai passar com vida, né, com paixão para a igreja, e a igreja vai abraçar. Porque a igreja ouve a voz do seu pastor, né? Então, quando o pastor entende o projeto da cidadania e passa com paixão para a igreja esse projeto, né, e entende que é para o bem. A igreja, Robson, ela trabalha muito no social. Sem nenhum cargo político, a igreja trabalha muito no social. A igreja distribui muito alimento, ajuda muita gente. Então, a igreja já está, como eu falava no início, inserida na sociedade. Engajada. Né? Então, se o pastor entende o projeto e abraça e passa com paixão para a igreja dele, a igreja abraça também. Olha, eu dou aula de cidadania lá no ITQ nosso. E sempre que eu começo a minha aula, eu falo para os alunos o seguinte: vamos conhecer a história da nossa igreja. A Igreja Quadrangular é pioneira nesse assunto. O nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, é um homem à frente do tempo, gente. Ele foi deputado constituinte, esteve lá no início. Então, uma igreja que tem um presidente, que já foi deputado, que ajudou na formação da Constituição de 88, que tem uma abrangência, que tem um projeto, é só olhar a história da nossa igreja. E quando a gente fala do ITQ, a gente está falando para pessoas que pretendem entrar no ministério. Eu deixo bem claro para irmão, se você não estudou a história da nossa igreja, o papel social, a relevância da nossa igreja para o Brasil, para a construção da Constituição Federal, nós sempre tivemos presentes nos momentos decisivos. Os nossos representantes sempre estiveram presentes nos momentos mais decisivos. No impeachment da Dilma, o deputado Jefferson esteve presente no momento decisivo da história do país. A igreja não pode recolher a sua mão. Quando a gente mostra para a igreja, porque as pessoas têm memória curta, né? A história, tudo que nós já construímos, tudo que a cidadania quadrangular já construiu. Então não tem como a pessoa se esconder. É uma pessoa que não tem consciência. E o que o pastor Edson está acabando de dizer para nós, o pastor tem que conhecer isso. Os pastores têm que conhecer. Se o pastor conhecer, ele leva esse conhecimento para a igreja, ele vai instruir a igreja e instruir principalmente as lideranças.
a liderança da igreja precisa ser consciente da nossa cidadania, dos nossos deveres. Mais do que nós temos deveres a serem cumpridos, nós temos os nossos direitos, mas temos os nossos deveres. E é nosso dever se posicionar. E como pastores, é nosso dever também comunicar, falar, instruir, desde pequenininho. É que às vezes a gente coloca o assunto cidadania na prateleira e só tira de cada 2 anos. Não, o assunto ele tem que estar no dia a dia. Hoje eu gosto, não sei se vocês acompanham, eu acompanho há um tempo, né, o programa O Pânico, da Jovem Pan. O Pânico virou um debate político aberto todo dia. Era um programa de humor, né? Mas o assunto político ficou tão do dia a dia, que passa a ser a pauta central do programa e de vários outros programas que eram até então de humor, que eram podcasts como o de vocês aqui, se espalharam pelas redes. É um assunto importante. Então, o pastor, respondendo à pergunta do Robson, o pastor e a liderança precisa conscientizar. Nossa igreja tem história. Nossa igreja esteve presente nos momentos mais importantes e decisivos do nosso país, na pessoa do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Isso é muito claro para nós. Então agora é só nós darmos continuidade a esse trabalho e a esse legado que os grandes homens de Deus construíram, e agora está nas nossas mãos dar continuidade e conscientizar o nosso povo disso. Né? Até essa questão social, né, que o pastor trouxe, a gente viu muito isso agora recentemente, né, com as questões do Rio Grande do Sul, né? Sim. Toda a ajuda que a nossa igreja fez em praticamente todos os estados, a mobilização da Quadrangular Nacional que teve. Então, a igreja está sim inserida, né? Às vezes falta isso, como o pastor falou, de trazer à tona, de não lembrar só apenas a cada 2 anos, mas de formar não apenas essa opinião, mas também essa consciência, né? E é interessante, puxando um gancho em cima do que o Cuco falou, o Robson falou, Robson Cuco, que essa questão do Rio Grande do Sul, ela trouxe um despertar de uma mobilização geral. Eu acho que nunca se houve na história uma mobilização da igreja, da igreja quadrangular, obviamente, mas das igrejas em si, em pró de ajudar o próximo. Eu entendo, e nós até conversamos sobre isso num outro podcast que teve, que a igreja está passando por um avivamento. E isso que aconteceu no Rio Grande do Sul veio e motivou a igreja, ou acordou parte da igreja que estava adormecida, em prol do irmão, que é exatamente isso que nós devemos viver, né? E na política não é diferente. A gente tem que sempre pensar. As pessoas pensam, mas eu quero votar nele porque é o que vai fazer bem para mim, ele vai me ajudar nisso ou naquilo. E ele esquece de pensar no próximo. Exatamente. Ou na própria cidade. Aquilo que vocês estão falando sobre o projeto de cidadania, a gente entende como representante, a gente entende que tem que abraçar a causa do projeto como um todo, e não só do que eu quero, do pessoal. E esse deve ser o entendimento dos membros para com o projeto de cidadania, que vai abranger, aí vai ajudar a cidade inteira. Então eu vou colocar aquele representante, vou apoiar aquele representante, porque eu entendo que ele vai fazer por mim, assim como vai fazer por todos os outros. Eu acho que é isso que acaba faltando às vezes. A gente é muito egoísta. A gente pensa muito nessa questão, muito sobre nós, né? É verdade. O voto no vereador, principalmente, né? O voto do vereador, a gente costuma dizer que é a última cesta básica. É o último benefício que ela recebe ali. E é complicado, né? Porque a pessoa está dando um voto que vai decidir o futuro dela. Vai decidir o futuro da escola do filho dela. Os próximos 4 anos ali. Os próximos 4 anos da vida dela, vai passar tudo por ali. Ela não tem essa consciência. É muito importante essa consciência. Mas pegando um gancho, só para me complementar essa questão do Rio Grande do Sul, nós estamos muito preocupados lá com o pós. Toda vez que tem uma tragédia, há uma mobilização, uma comoção. A comoção, as pessoas se unem muito nas tragédias. Sim. Mas passa. Brumadinho passou, as represas passaram, tantas outras tragédias que nós vivemos nos últimos anos que passaram e o pós ficou lá. Então é muito importante entender o seguinte, tem muita gente mobilizando, rede social, tal, mas a igreja quadrangular, lá do Rio Grande do Sul, vai continuar lá, trabalhando, dando assistência espiritual, psicológica, social para as pessoas. A carreta o ônibus Margarida vai continuar lá, o ônibus odontológico vai continuar lá. O dia a dia, a igreja faz muito. A igreja ela está presente não só nas tragédias. Nas tragédias nós nos mobilizamos, mas no dia a dia, que os blogueirinhos vão esquecer, que a comoção das redes sociais vão esquecer, que os famosos vão esquecer, o dia a dia das pessoas, a igreja que tá quem lá. Vai estar lá é a igreja. Exatamente. Indo ainda sobre essa questão, até falou do vereador e a questão do bairro, né? A gente está falando dessas eleições que vamos ter agora em outubro, que é para vereadores, é para prefeitos, então fala mais de algo local.
E talvez, a gente está falando sobre essa consciência política também, né, Alexandre? Então, como a gente pode também trazer isso? Falar assim, mas o que um vereador faz? Porque às vezes até na promessa, você já fala assim, opa... Já descarta. Você já descarta, né? Lembro quando eu estudava algumas questões sobre política, até aqui em São Paulo até. Aí um dos professores trouxe isso. Se o vereador falou isso, então já cuidado. Na promessa já está falhando. Então, para a gente já também ter essa instrução, né? O que é, quais as funções, vamos dizer assim, que a gente pode trazer desse vereador dentro da sociedade, dentro da cidade, a atuação dele, e o que não é. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu conheço vai fulano. Desmistificar, né? Não, que fulano falou que vai fazer isso e aquilo, mas peraí. O vereador faz, o vereador legisla, né? Então, como que a gente poderia trazer isso também para o pessoal? A função do vereador é legislativa, né? Mas nada impede o vereador de levar propostas, né, para a Câmara. E é possível, tem muita coisa bacana e simples de se fazer. A iluminação pública, a iluminação de rua gera segurança pública, né? E às vezes é um projeto que um vereador pode levar para a Câmara e ser aprovado e ser apresentado na Prefeitura, de uma iluminação, de um cuidado de uma praça, pode em volta daquela praça toda gerar uma segurança maior para o bairro, né? Então o vereador, embora seja legislativa a função dele, ele pode levar propostas, nada o impede de fazer propostas, projetos de lei. Ele tem, né? três ferramentas importantes. São os ofícios que ele vai fazer ao executivo, os requerimentos, que esse é mais pesado, o prefeito é obrigado a responder num prazo determinado, e as indicações, que é o que o pastor Bertais está falando, a indicação. Então, o vereador é importante que ele esteja... Ele é um braço da sociedade, daquela comunidade, ligado ao executivo. Então, ele não tem poder de executar, mas ele vai identificar. Ele identifica um problema no bairro X, reúne lá com a comunidade, ali com a associação de moradores, aponta o problema. A praça está sem iluminação. Ele não pode chegar numa campanha e dizer, eu vou iluminar essa praça, eu vou gerar empregos. Eu vou gerar empregos, eu vou fazer isso. Não, são as três armas que o vereador vai ter. O ofício, que ele vai enviar ao executivo, a indicação e o requerimento. São essas três armas. O vereador não tem tanto poder de execução, mas ele vai fazer as suas indicações e a articulação com o prefeito. Por isso que é importante a gente ter um projeto executivo, para o prefeito poder ouvir bem as demandas daquele vereador também. E existe também um papel extremamente importante que cabe ao vereador, que como você falou, o vereador é o braço lá do bairro, da comunidade, do público, da tribo, só que ele tem voz. Sem e dúvida. o papel dele, um dos principais, é o de fiscalizar. Exatamente. Ele está acompanhando e fiscalizando ali o prefeito, a ação do executivo. Então, a comunidade não tem voz, mas ele que representa ele dá luz ao problema, ele tem a voz. Então ele a comunidade cobra, né? e ele acompanha, ele está ali observando, se posicionando, contrariamente, se necessário. Tem a tribuna para ele ou gritar a favor, lá, né? exatamente. Então, um dos papéis principais do vereador é exatamente esse, de fiscalizar e acompanhar ali o executivo, a administração do prefeito, né? Eu acho que isso é muito importante. É a voz da Sem comunidade dentro Olha, em cima da tribuna. O nosso projeto é tão amplo que, se a pessoa conseguir trabalhar ele direitinho, o vereador pode, uma boa articulação com os deputados, nós temos 2 deputados maravilhosos, o pastor Jefferson e o pastor Carlos, pode articular emendas para o seu município. Sim. O vereador pode ir até a Assembleia Legislativa, falar com o deputado Carlos César, eu preciso de 200 mil, 300, 1 milhão para a saúde de Piracicaba. E este vereador levar, eu, no mandato e fora do mandato, várias vezes requisitei ao pastor Jefferson e ao pastor Carlos que enviassem verbas para o município de Piracicaba e foram atendidas. E os recursos foram empenhados no caixa da prefeitura. Aí é outro papel que ele vai fiscalizar para ver se o nosso prefeito lá usou o dinheiro corretamente, executou a obra, fez realmente. Porque as verbas são carimbadas, né? Sim. São carimbadas. Se é para saúde, é para saúde, se é para infraestrutura, é para infraestrutura. E aí cabe ao prefeito. Se o prefeito for esperto, o prefeito só pode usar a verba se ele tiver projeto. O grande problema é que alguns prefeitos são meio lerdos. Ele tem o dinheiro em caixa, mas ele não tem projeto. Se tem uma coisa que demonstra a fraqueza do prefeito, ele fala assim, a prefeitura está com caixa sobrando dinheiro. Só mostra que ele é ruim, porque ele não tem projeto para executar. É impossível que ele não tenha onde empenhar um dinheiro numa cidade como Campinas, por exemplo, de mais de 2 milhões já bateu? Não, 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil. A sua cidade... Limeira, cidade pujante daquele tamanho.
Toda cidade tem o que fazer com o dinheiro. Se tem dinheiro sobrando em caixa, é porque está faltando bons projetos para serem executados. A atual gestão de Piracicaba se gaba de ter dinheiro em caixa. Para nós, é só uma falta de projeto. E nós temos projeto para executar. Dá para colocar a cidade para andar, dá para fazer as coisas acontecerem. Se tem dinheiro em caixa, fica mais fácil, né? E é interessante até, né, como o pastor falou, essa questão com os nossos deputados, né? Limeira também, nós temos representantes na Câmara também que já receberam já também essas questões de emendas, de pedidos que foram solicitações que foram dos nossos deputados e beneficiaram a cidade, né? E é bacana isso dentro desse nosso projeto de cidadania, que a gente tem essas alianças, que a gente pode dizer assim, né? Que a gente tem esses trâmites, e também nada melhor do que a igreja no bairro para saber o problema do bairro. Sem né? dúvida. Então, essa questão do projeto de cidadania é muito ampla, né? Porque a igreja não está ali por acaso, né? A igreja está dentro daquele bairro, atendendo a comunidade, atendendo as pessoas ali, e com isso também sendo É uma vantagem isso, é uma né? vantagem, É uma vantagem. é uma vantagem. E com isso sendo voz, aí tendo uma voz de autoridade, Sim. melhor Se ainda. o pastor local ele tiver a consciência do projeto de cidadania, ele vai entender que a função dele ali, além da função espiritual, pastoral, também é uma função social. Aonde a igreja está inserida, ela tem a capacidade de mudar o ambiente, de mudar a região. Nós temos bairros lá, o bairro que o pastor Bertai é pastor, colocou um prédio lá, uma igreja para 1.000 pessoas, para 600 pessoas, hoje tem 1.000 membros. Mas um prédio maravilhoso, o prédio é assim, ele reformulou o ambiente do bairro, ele trouxe comércios novos, um prédio de 2, 3 milhões, que se levantou num lugar lindo lá da cidade, que era um lugar periférico e, por força da chegada da igreja, transformou o bairro. E você percebe que a igreja, ela traz no entorno, né, da igreja segurança, Exatamente. investimento público, valorização dos imóveis em torno da igreja. E é bacana, o pastor Paulo falava aqui das emendas, né, dos deputados. Quando elas são aplicadas na cidade, elas não beneficiam só o povo da igreja. Sim. Elas beneficiam a cidade como um todo. Sim. Né? Então, a igreja, ela abençoa a sociedade. Né? E um vereador, um deputado, ele não abençoa só os membros da igreja. Assim como a igreja local ali, né, como o pastor Paulo falava, ela instalada, ela abençoa todo o bairro. Porque chega desenvolvimento para o bairro, chega investimento público para o bairro. Nós temos ali o projeto Timóteo, né, que é a escolinha de futebol para as crianças do bairro. Na frente da igreja tem um campo de futebol de areia, uma quadra de areia. Então nós fazemos o projeto ali. Né? Então todo o bairro é beneficiado. Tem investimento ali, público também, na manutenção da quadra, né? E eu tenho certeza que esse projeto pode ser em todo o Brasil, né? Pode acontecer. A igreja vê seu entorno, né? E onde ela pode não apenas influenciar, mas beneficiar também, né? Isso daí também é levar essa mensagem, né? De um lugar que não tinha esperança, de um lugar que não tinha visibilidade, hoje tem espaço, tem investimento. É a igreja sendo igreja. É o pastor tendo consciência que ele está ali. Tem pastor, vou falar de política, os membros não vão gostar. Se ele tiver consciência de que a igreja é um agente de transformação espiritual, social e econômica, ele arrebenta na igreja. Olha que interessante. Na pandemia, né? Quando começou a pandemia, que ele fecha tudo, o SESI de Piracicaba nos procurou, a nossa igreja local. Foi fera. E ele falou assim, nós temos a merenda, vai estragar, porque não tem aula mais. Então, as nossas merendeiras se prontificaram a vir fazer a comida, e se vocês tiverem para quem entregar, nós fazemos, vocês entregam. Nós pegávamos 350 marmitas prontas, trazíamos na igreja e entregávamos na porta da igreja. Oh. E algumas pessoas que iam buscar falavam assim, eu nunca imaginei que eu ia precisar de ajuda, mas eu não tô trabalhando, parou tudo, né? E foram 3 meses, todos os dias, de segunda a sexta, distribuindo 350 refeições na porta da igreja. Fazia fila e as pessoas vinham buscar porque fantástico. Foi legal. Porque precisavam naquele momento, né? Era pontual, né? Sim. Você viu o papel da igreja como é importante para a sociedade, né? Eu gostaria de agradecer
a presença Já dos acabou? pastores. Ó. Já acabou. A gente Já conversa acabou. pouco, né? Meu gente? Então, Deus. É porque é um assunto que a gente nem vê a hora passar, ainda mais quando se gosta daquilo que está Nossa, falando, né? E verdade. o tamanho e a importância desse projeto de cidadania para as cidades, para o Estado, para o Brasil. Então, eu queria, de fato, agradecer a participação dos pastores aqui, do nosso pré-candidato lá na cidade de Piracicaba, do pastor Paulo, que nós sabemos que existem planos maiores. Em nome de Jesus, Amém. chegaremos lá, se Deus quiser. Amém. Conte com as nossas orações, mas eu queria que vocês deixassem um recado para a galera e falassem para o nosso pessoal que está nos acompanhando nesse dia sobre esse projeto, a importância. Deixa um recado para eles, cada um de uma vez. Eu quero deixar aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer, viu, Alexandre? Agradecer você, Robson, agradecê-lo pela gentileza, né? E mais uma vez parabenizar pelo trabalho. Eu acredito que a igreja deve se informar, né? A informação ela é libertadora, né? O conhecimento é libertador, né? Então a igreja deve se informar cada vez mais sobre o assunto, sobre a cidadania, né? Prestar bastante atenção no que os pastores estão orientando, né? Ouça a voz do seu pastor, né? Ouça a voz que sai do altar da sua igreja, e eu tenho certeza que o seu pastor quer o melhor para você, né? O seu pastor, ele ora por você, o seu pastor orienta, e ele nunca vai dar uma orientação para você que quer o seu mal. Pelo contrário, ele quer o seu bem. Quando ele fala de cidadania, é porque ele quer o seu bem, quer o bem da sua família, quer o bem da comunidade em torno da sua igreja, né? Então fica aqui meu agradecimento, viu? Alexandre e Robson, Deus abençoe vocês, tá? Amém. Também quero agradecer o Robson, agradecer o Alexandre, parabenizar pelo trabalho de vocês, por estar trazendo sempre um tema atual, sempre numa dinâmica muito boa. Deus abençoe vocês. Agradecer também, deve nosso agradecimento à pastora Débora, que fez o contato com a gente, também a pastora Bianca, que eu sei que também está sempre na organização Sim. de tudo, o pastor Mário, toda a nossa liderança. Dizer a vocês que nós estamos à disposição lá em Piracicaba para ajudar, para poder colaborar de alguma forma. O pastor Toninho tem feito um trabalho no Estado, nós temos também ajudado o pastor Paulão, nosso secretário de Cidadania do Estado de São Paulo, nós estamos à disposição. E dizer a todos vocês que estão nos acompanhando aí que Deus abençoe, que o projeto de cidadania seja vencedor, e só será vencedor na sua cidade, aonde você está, se você se juntar com forças com o seu pastor, acreditar na palavra que vem do altar verdadeiramente, acreditar que tudo tem um propósito de Deus. Agora, fé e obras andam juntos. No dia 6 de outubro nós precisamos usar a fé, mas também precisamos usar a nossa obra e entregar a Deus o nosso melhor. Votar em pessoas que estejam comprometidas com os nossos princípios e valores, porque afinal de contas nós vamos decidir o destino das nossas cidades, que é o tema aqui hoje, para os próximos 4 anos. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, que nós possamos ser gratos a Deus também no momento, no dia 6 de outubro, por tudo que Deus fez, faz e ainda fará nas nossas vidas, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. É isso. É Cuco, isso. vambora? Vambora, cara. E para você que tá aí acompanhando a gente, não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações. Logo, logo vai ter alguns cortes para você rever esse episódio também. Exatamente. Gostou? Viu alguma coisa? Cara, seria legal compartilhar isso com meus amigos, com um grupo na igreja. Tudo é Já- legal, Cuco. Tudo é legal. Tudo é legal. Cara. Então, Compartilha tudo. Já compartilha tudo. Apareceu um corte lá no nosso Instagram, no Instagram ou no TikTok, compartilha. Manda para todo isso. mundo e é isso aí. Deus abençoe muito a vida de vocês, agradeço pela participação e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Próxima terça. Passe já convosco. Faço já convosco. Passa de convosco. Ah, seja convosco.